Existem muitas pessoas despertando para o caminho dimensional e para as informações de Dáquila. A maioria delas são pessoas religiosas que fazem parte de igrejas evangélicas. Como ajudá-las? Bem, essas pessoas que já têm uma base religiosa, já têm um estudo, já têm uma consciência diferenciada, né, em fazer o bem, em buscar, de fato, princípios, valores éticos e morais que vão conduzir o ser humano para essa libertação espiritual, essas pessoas estão encontrando em Dáquila, nas informações que estamos passando, uma liberdade que muitas vezes traz um choque de consciência, porque existem muitos pontos a serem revistos por parte das religiões, porque muita coisa foi manipulada e distorcida pelos líderes religiosos, e não por aqueles que estavam presentes na Terra, manifestando as verdades que deram origem às religiões. Uma coisa é você ter a sua fé, a sua crença na verdadeira história, nos fenômenos que aconteceram na época, na presença de Cristo, por exemplo, e seguir aqueles ensinamentos e aquelas verdades. A outra coisa é você seguir uma religião que foi trazida por lideranças políticas, por grupos e sociedades secretas que queriam trazer uma forma, um mecanismo de controle através da fé, da crença. Eles manipularam aquelas verdades do passado, aquele conhecimento foi distorcido e adaptado aos seus interesses para que as pessoas ficassem nas mãos, no controle que eles queriam ter. Então, de fato, esses religiosos que estão despertando agora, eles, por um lado, podem sofrer um pouco, podem sentir uma dificuldade de se desprenderem das suas crenças, da sua fé, muito arraigada nos rituais religiosos, na Bíblia, em outros livros sagrados. Porém, se eles tiverem um despertar e um olhar um pouco superior sobre tudo isso, eles vão perceber que eles já têm o conhecimento, já têm a informação para terem o discernimento da verdade. Então eles vão conseguir perceber o que de fato é e o que não é, porque eles já vivenciaram toda essa parte religiosa. Eles entrando em contato com esses conhecimentos que estamos passando, com essas descobertas atuais, com essas pesquisas, com essas revelações por parte dos amigos das estrelas, eles vão conseguir descobrir o que de fato era mentira e o que de fato é verdade. É muito simples. Então eles estão 1000 passos à frente, desde que eles se libertem do dogma, desde que eles não fiquem tão arraigados ao fanatismo, desde que eles compreendam que existe uma verdade universal. Essa verdade não está apenas em uma religião, está em todos os buscadores da verdade, em todas as manifestações que ocorreram na Terra, em certos fragmentos do conhecimento que estão intactos até hoje. Então basta que a gente reúna essas informações e possa revelar aquilo que ainda está oculto, porque tudo será revelado, mesmo aquilo que ainda está oculto, como dizia Cristo. E nós faremos muito mais do que ele fez. Nós estamos aqui para dar continuidade à missão que ele tinha com os dimensionais na época. E ele vai voltar novamente. Será que ele vai agradar os religiosos? Será que ele vai voltar de fato como as pessoas estão esperando? Pois é. E qual será o choque de consciência quando muitos cristãos, muitos religiosos perceberem que existe a verdade sobre a presença de Cristo, existe uma história verdadeira, mas infelizmente fomos manipulados, enganados pela igreja romana, principalmente, que desde o princípio distorceu toda a verdade. Então a reforma evangélica, após Martinho Lutero, tentou corrigir algumas coisas, mas infelizmente já estava tudo manipulado, tudo distorcido. Então o trabalho que ele fez através do protestantismo, estava protestando contra esse movimento manipulador dos Anunnaki nas igrejas do Império Romano, de Marduk, não adiantou muito, porque eles seguiram por um caminho que depois também houve interferência por parte desses movimentos e sociedades secretas. Então, esses grupos se corromperam diante da verdade,
que Cristo manifestou e o conhecimento essencial que Jesus e Maria Madalena e seus apóstolos e apóstolas deixaram na época ficou para trás, escondido da humanidade. E tem tudo a ver com o processo da transmutação, do prolongamento da vida, da energia crística, do amor, da frequência transmutativa dos dimensionais. Então, o desenvolvimento, o amor, a modulação da alma, o desenvolvimento entre casais, o desenvolvimento da consciência, da nobreza, do espírito, dos valores e princípios que deveriam fazer parte da humanidade e da vida dos dimensionais foram manipulados por esses líderes descendentes dos Anunnakis. E agora temos que fazer essa mudança. Temos que resgatar a verdade e o conhecimento. Todos aqueles que tentaram foram perseguidos, né? Todos. Todos os movimentos que, inclusive, recentemente com Joana d'Arc, foi um movimento fidedigno de resgate desta verdade, ela foi perseguida, tentaram acabar com a história verdadeira. Tudo mentira o que falam dela, né? Assim como a história do rei Arthur, Camelot, Távola Redonda. Aquela história também foi um movimento de resgate, junto ao mago Merlin, que tem total relação com Emmanuel, com a presença crística, mais uma vez na Terra, passando orientações para esse resgate. Assim como diversos grupos e sociedades secretas que mantinham, como os Templários e outros, acesso às informações secretas, que sabiam de fato qual era o segredo do Santo Graal. E eles mantiveram isso e estão tentando resgatar até hoje, né? Mas não conseguiram, porque tudo foi destruído pela igreja. Eles destruíram tudo. As guerras santas foram para isso. Não era para lutar pela fé, não era para manter a verdade cristã, era para dizimar aqueles que não estariam compactuando com a manipulação do GO, dos Anunnaki, através das religiões. Foi isso que aconteceu. Se alguém tentasse ir contra a imposição dogmática da igreja ou de outras religiões também, fundamentalistas, seriam mortos. E hoje nós estamos aqui, os sobreviventes, né? Porque nós somos os sobreviventes. Nós somos aqueles que resistiram. E vocês que estão ainda seguindo os caminhos desse resquício das religiões, vocês têm a capacidade de virar essa mesa, de fazer uma revolução, mais uma reforma, como Martinho Lutero fez. Todos nós podemos, mas não para criar mais uma igreja, mais uma religião, para as pessoas entrarem numa ilusão de salvação. Não. Estamos aqui para nos salvarmos. Nós somos a igreja. Nós somos o templo do Espírito. Nós somos os seres que devem retornar para os níveis cósmicos, divinos, espirituais, dimensionais, superiores, para o reencontro com Deus. Primeiro dentro de nós, com o nosso eu superior. Depois, os níveis supradimensionais e universais. Por isso nós estamos aqui. E para deixarmos um legado para a humanidade da Terra ter condições de evoluir e alcançar esses níveis também no futuro. Enquanto houver a manipulação do conhecimento, a distorção que a ciência e as religiões fizeram, inclusive brigando entre elas durante milênios, nós estaremos escravos dessa manipulação. Temos que romper com tudo isso. Temos que ser cientistas e buscadores independentes. Temos que estar livres das garras do sistema, desse GO, desse governo oculto. Temos que buscar por nós mesmos a verdade. Este era o caminho que Cristo ensinou. Não havia religião para eles. Não havia nenhum tipo de dogma. Eles estavam livres, buscando a evolução, o conhecimento e a transmutação, realizando seus treinamentos, ajudando a humanidade na época, e foram perseguidos pelos religiosos, da mesma forma que hoje, todos aqueles que estão agindo na mesma postura e frequência daqueles que estavam com Cristo e com o próprio Emmanuel foram perseguidos na época. Hoje estamos sendo perseguidos por fazer o mesmo tipo de movimento. Só que agora eles não vão conseguir parar este movimento. Agora é a nossa vez. Os apóstolos e apóstolas que estão aí despertando, cada um assumindo a sua responsabilidade
despertando o Cristo dentro de si mesmos, poderão de fato estar com ele novamente em breve, porque ele voltará. Mas não será para sustentar as mentiras das igrejas, das religiões. É isso que nós temos que compreender. Estamos preparados para esse choque? Estamos realmente prontos para saber a verdade sobre a presença de Cristo na Terra? Quem de fato ele era? E quem será ele quando de fato ele se manifestar para nós? Teremos uma surpresa bem interessante. Muitas coisas serão compreendidas, muitas informações mentirosas cairão por terra, as igrejas não existirão mais, tudo isso vai acabar. O Vaticano em si nunca mais existirá. O Papa pode se aposentar, porque os dias dele estão contados, né? Então, agora o momento é outro. Agora o momento é da revelação final. Exatamente o que o Apocalipse diz. Quem são os dimensionais? São aqueles que são escolhidos, não porque são melhores que os outros, mas porque são aqueles que têm a consciência, a chama interior acesa, o despertar, a busca pela verdade. E não precisam de religião, porque eles se tornam o fogo vivo, a tocha, a religião em si mesmo. Eles são a verdade, a busca e o resultado de todo o processo de evolução. Esta é a postura dos dimensionais. Então, é isso que vai acontecer. Os religiosos devem buscar dar um salto quântico nessa compreensão. E nós de Dáquilo estamos abertos a essa unificação do conhecimento das religiões, da parceria, desse salto quântico que deve acontecer. Podem contar conosco. Todos vocês que estão aí despertando, ainda participando das suas religiões, respeitem o caminho, a história que vocês tiveram. Respeitem e agradeçam por todo o conhecimento que vocês adquiriram. Respeitem o despertar, agradeçam pelo desenvolvimento consciencial que vocês tiveram. Nada vai mudar, apenas uma virada de chave para que a compreensão real das coisas aconteça. E isso não quer dizer que vamos desrespeitar os religiosos. Não. Vamos respeitar, mas iremos buscar a verdade acima de tudo. Certo?